Gravando, senhor presidente. Bom dia, meu nome é Marco Teixeira. Eu declaro aberta a sessão da 5ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda, do dia 30 de janeiro de 2025. Eu cumprimento meus colegas, doutora Sulamita, doutor Luiz, doutor Marcos, que está hoje substituindo o doutor Ramon, a doutora Aline, que é representante fiscal, ao patrono presente, e também o Jailson, nosso suporte técnico. Nós vamos aqui começar com o primeiro processo, que é o 50228116 Specialty, que o relator é o doutor Luiz e que houve um pedido de vista da doutora Sulamita. Eu passo, então, o doutor Giancarlo, né? Seja bem-vindo. Hoje, então, é o retorno do processo de vista e, como já foi feita a sustentação oral, no caso, se houver alguma questão de fato, que o senhor entenda por se manifestar, eu vou permitir, mas apenas questões de fato. Então, eu passo a palavra ao doutor Luiz para que faça um resumo do voto proferido anteriormente. Só um minuto, presidente, por favor. Pois não. Bom, presidente, bom dia a todos. A acusação era uma única acusação, que era crédito indevido de ICMS no montante de 169 mil, em novembro de 20, por meio da escrituração do SPED, não fundado em documento fiscal e sem a correspondente entrada de mercadoria no estabelecimento. Essa era a acusação. No voto que proferi, eu excluí da matéria a grande inovação que ocorreu em sede de recurso, afastando a tese do contribuinte na questão da necessidade de aplicação prévia do direito de autorregularização, e houve um debate mais extenso na aplicação do 527A, que foi inovado foi incluído no julgamento da DTJ, sem que tenha havido o requerimento expresso do contribuinte. Esse é o resumo. Obrigado. Eu passo a palavra, então, à doutora Sulamita para que se pronuncie o voto de vista. Obrigada, presidente. Bom, como a gente já tinha antecipado, a gente conversou bastante, né, na última sessão, debatendo o caso, e é isso que exatamente que o doutor Luiz falou. Foi a questão atinente aí ao 527A, aplicabilidade, passando tanto pelos requisitos objetivos, como também depois pelos subjetivos que dizem respeito à dosimetria. Então, eu vou passar a leitura do meu voto. Ficou um pouquinho extenso, mas é que tem bastante citação, e aí eu vou pular as citações, tá? Bom, solicitei vistas dos presentes autos, né, após o voto proferido pelo ilustre juiz relator, doutor Luiz Roberto Guimarães Errard, a quem rindo minhas homenagens por seu apurado espírito jurídico, para tecer comentários sobre a aplicação da redução ou relevação da multa nos termos do artigo 527A do RICMES, à luz da legislação em regência da jurisprudência desse egrégio tribunal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com efeito, adoto muito bem elaborado o relatório do ilustre juiz relator, fazendo menção diretamente ao ponto que merece maior análise, qual seja o pedido de redução ou relevação da multa nos termos do artigo 527A, apresentado pela autuada apenas em sede recursal. Entende o ilustre relator que a redução ou relevação da multa não deve ser aplicada, em primeiro lugar, porque o caso envolve a cobrança de ICMS, o que contrariaria o artigo 527A do RICMES, que exige que a infração não implique em falta de pagamento de imposto. Além disso, alude que o pedido foi apresentado apenas em sede recursal, o que inviabilizaria sua análise no atual momento processual. De plano, tendo em vista que houve pedido expresso do contribuinte em seu recurso ordinário para a redução da multa aplicada pelo mencionado dispositivo, entendo que sua análise e aplicabilidade é, portanto, viável aqui.
Não obstante o fato de que, no presente caso, há o pedido expresso por parte da recorrente sua peça recursal, destaco que a aplicação do artigo 527-A pode ser feita de ofício, independentemente do pedido, considerando que o dispositivo permite a relevação ou redução da multa pelo julgador administrativo, desde que observados os requisitos e parâmetros estabelecidos. Essa é a corrente adotada pelo voto de preferência do ilustre juiz Juliano de Pietro, abaixo reproduzido. Eu reproduzi a tese, né, dele. Superada essa questão, resta a análise objetiva e subjetiva dos requisitos instituídos pela legislação estadual, capazes de ensejar a relevação ou redução da penalidade hora imposta. Extrai-se da redação do artigo 527-A que a relevação ou redução da multa está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos para sua aplicabilidade, ausência de dolo, fraude ou simulação e inexistência de falta de pagamento de imposto, e subjetivos para Nesse sentido, no julgamento do recurso ordinário nos autos do processo número tal, essa colei da Quinta Câmara decidiu pela redução da multa aplicada com base no artigo 527-A, tendo em vista o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo contribuinte. Vejamos. E aí eu transcrevo ali um voto recente, né, que a gente proferiu aqui em abril do ano passado. Que é de relatoria do Dr. Mário. Em consonância, a Quarta Câmara Julgadora de Segreditite reafirmou a aplicação do 527-A com base nos elementos objetivos relacionados à possibilidade de relevação da multa e dos elementos subjetivos referentes à dosimetria da pena, analisando o cumprimento desses requisitos no caso concreto. Transcrevo. Nesse mesmo raciocínio, veja-se que a decisão da Sexta Câmara Julgadora deste Egrégio Tribunal, a seguir colacionada, considera que não houve falta de pagamento do imposto àquela feita, requisito objetivo, pois a infração discutida se referia a um descumprimento de dever instrumental, configurando uma multa isolada, não se tratando de dolo, fraude ou simulação, além de que o contribuinte não detinha histórico de infrações semelhantes. A mencionada decisão destaca ainda que o fato de a empresa ser de grande porte não impede a aplicação do 527-A e decide por aplicar a redução da penalidade em 50%, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É que eu escrevi também. Não obstante, tem-se que, no caso em questão, a mera escrituração equivocada dos créditos recebidos em transferência não resultou em qualquer prejuízo ao erário, uma vez que, em nenhum momento, houve a falta de recolhimento de tributos. Pelo contrário, a recorrente dispõe de um expressivo saldo credor continuado de CMS. Amparado essa compreensão, o voto proferido nos autos do processo número tal, abaixo transcrito. De igual modo, ao avaliar um caso concreto envolvendo a apuração de saldo credor na escrita fiscal do contribuinte e, consequentemente, a inexistência de tributo a pagar, o Egrégio Tribunal de Justiça decidiu relevar as multas aplicadas, com fundamento no princípio da razoabilidade. Isso porque não houve prejuízo financeiro, tendo sido constatada apenas a redução do crédito escriturado de CMS. Assim, a aplicação de multa isolada sem relação com a falta de pagamento de ICMS ou creditamento indevido, verifica-se que no presente AIM a multa não está sendo aplicada em relação ao imposto, não se justifica, pois não há implicação de falta de pagamento do tributo. A penalidade deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando sanções desnecessárias ou desproporcionais quando não há dolo, fraude ou simulação. Portanto, entendo que os requisitos objetivos para a aplicação do 527-A estão cumpridos. Passo, então, à dosimetria da penalidade. Observa-se dos precedentes acima que o porte econômico, ainda que configure um requisito subjetivo para a redução da multa, não é suficiente para a manutenção da penalidade. Salienta-se que os antecedentes fiscais da empresa, no voto do ilustre relator, foram avaliados negativamente, reforçando a decisão de negar o benefício. Porém, do relatório juntado pela representação fiscal, as folhas 241 a 243, identifica-se apenas a menção ao AIM 41513990, lavado para outra filial da empresa, CNPJ tal. De certo que o porte do contribuinte permite presumir que deveria estar mais bem equipado para atender adequadamente às obrigações previstas na legislação fiscal. No entanto, é importante considerar que o elevado volume de operações realizadas pela empresa e sua significativa relevância no mercado tornam a gestão fiscal ainda mais complexa, o que pode impactar o cumprimento integral dessas obrigações. Tal contexto reforça a necessidade de se aplicar critérios de proporcionalidade e razoabilidade na análise da penalidade imposta.
Outro fato em conteste é a classificação a mais da recorrente no programa Nos Conformes, que demonstra que o contribuinte está plenamente regular com suas obrigações tributárias. Portanto, sopesando o porte econômico da empresa, entende-se razoável a existência de incorreções em suas escriturações fiscais. Vide que o presente auto de infração é a única autuação lançada em seu desfavor nesse tocante para esse estabelecimento, por certo que tal fato não releva uma conduta dolosa ou insidiosa do contribuinte. Muito embora se possa asseverar que a autuada não tenha agido com dolo, fraude ou simulação no presente caso, a relevação pura e simples da penalidade imposta estaria a estimular eventuais e futuras negligências, sem qualquer efeito didático, educativo ou mesmo de advertência. Considerando todo aqui exposto, conjugado ao fato de que as condutas de ordem procedimental, sem qualquer intuito de fraudar o fisco ou a legislação tributária, é de se admitir que a recorrente preenche os requisitos elencados no artigo 527-A do RICMES para a minoração da multa imposta em 50%. Nesse sentido, menciona a jurisprudência desse egrégio Tite para casos similares. Ressalto apenas que aplico este percentual justamente porque nos casos de empresas de pequeno porte tem adotado um percentual menor, de 10% a 20%, dependendo do caso. Considerando que, embora as operações de empresa de médio e grande porte sejam mais complexas, estas têm maior possibilidade de cercarem de bons profissionais para um melhor compliance fiscal, razão pela qual aplico o percentual mais elevado de multa ao caso presente, do que geralmente aplico em outros julgamentos, inclusive nessa colenda da Câmara junto aos meus pares. Desse modo, respeitosamente e com a devida vênia, ouso divergir do doutor relator no que tange à aplicabilidade do artigo 527-A. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso, minorando a multa imposta neste AIM para ajustá-la a 50% do originalmente lançado. No mais, acompanho integralmente o doutor relator. É como voto e respeitosamente submeto aos meus pares. Parabenizo o voto da doutora Sulamita e coloco o processo em discussão. Presidente, parabéns pelo voto, Sulamita, muito bem fundamentado, é um novo ponto de vista. Eu gostaria de colocar uma preferência. Eu pensei bastante desde o meu voto proferido em dezembro, e eu vou alterar um entendimento no que tange ao conhecimento de ofício do 527-A. Uhum. Perfeito. Presidente, uma questão de procedimento. Aqui, para mim, aparece confirmar o voto ou modificar o voto. Então, eu posso acessar essa modificação de voto? Isso. Eu pensei que aparecesse pedido de preferência, não aparece, né? Mas você pode colocar, modificar o voto, que ele vai tratar como preferência, e ele vai Redigir. depois, e no final ele junta os dois. Perfeito. Apareceu redigir como preferência. Isso. Registrado, presidente. Está disponível? Sim, deixa eu dar uma checada aqui. Ué, por que ele não está aparecendo aqui? Só um minutinho. Ué. Deixa eu ver. Tá aparecendo. Vou fazer a leitura.
Depois de amplo e profundo debate realizado em 18 de dezembro, percebi que o caso merecia maior reflexão, por permanecer numa situação de direito que ainda não estava, no meu sentir, estabilizada, equilibrada e serena. Isso porque, no voto que proferi naquela sessão, afastei o enfrentamento de gigantesca inovação trazida pela recorrente apenas em sede de seu recurso, sob o fundamento de que, se não entregue a DTJ quando da apresentação da impugnação, não poderiam ser agora devolvidos ao TIT sob pena de violação do artigo tal, cujo normativo estabelece. Apesar desse afastamento, inicialmente estava inclinado em conhecer o inédito pedido de redução ou relevação da multa, principalmente em considerar as alegações lançadas pela adulta representação fiscal, conforme consignei nos parágrafos 18 e 19 do voto original verbis. Acontece que, refletindo melhor, passo a entender que a inoportuna inclusão de pleito não requerido por ocasião da apresentação da defesa alarga indevidamente a previsão contida no artigo 102 do decreto tal, gerando uma decisão extra petita, inclusive com a reativação de situações jurídicas já alcançadas pela preclusão. É fato que a requerente não requereu a aplicação do 527-A do regulamento por ocasião da apresentação de sua defesa. Também é fato que o julgador tributário acabou apreciando tal aplicação como se tivesse sido anteriormente requerido. Ao que importa, para a aplicação do 527-A, entendo ser oportuno transcrever as importantes lições dadas pelo juiz Ramon Arnone, quando do julgamento do auto número tal, realizado por esta Câmara, que tive a honra de parciar, cabendo o destaque. O que destaca e ainda o requisito objetivo implícito, o requerimento expresso e fundamentado por parte do sujeito passivo. De fato, a jurisprudência desse TIT já sedimentou o entendimento no sentido de ser necessário o requerimento expresso pelo sujeito passivo, não se admitindo o deferimento desse benefício de ofício, momento em que cito, por exemplo, aí eu colo duas jurisprudências. Por essa razão, entendo que, sem o requerimento expresso apresentado por ocasião da defesa, precluído o direito de requerer no momento posterior, uma vez que, segundo a inteligência do artigo tal, é nesse momento que foi estabelecidos os limites e alcances da lide, eis o diploma citado. Aí eu transcrevo. Por consequência, apenas os itens impugnados pela defesa devem ser apreciados pela DTJ, e, caso mantido em conformismo do sujeito passivo, os temas controvertidos podem ser devolvidos para revisão em duplo grau, conforme a inteligência do artigo tal, cujo normativo estabelece. Tanto que, ao permitir a apreciação da aplicação do 527-A sem que ter havido o requerimento expresso no momento oportuno, além de colidir com os normativos e jurisprudências citadas, ainda faz com que seja desrespeitado o instituto da preclusão e o próprio contencioso tributário, em virtude de extrapolar os estritos limites da lide, o que não posso concordar. Assim, pedindo vênias que não concordo, modifico o meu inicial entendimento, passando a não conhecer do inédito pedido da aplicação do 527-A, pelas mesmas razões de decidir que motivaram o não conhecimento de diversas outras matérias inovadas em sede de recurso ordinário interposto. Pondero ainda, para aqueles que possam entender que se trataria de uma parcial declaração de nulidade da decisão de piso, pondero ainda, para aqueles que possam entender que se trataria de uma parcial declaração de nulidade da decisão de piso, posto que ela nitidamente se deu de forma extra petita, ainda sob esse prisma, essa decisão, ora proferida, estaria em consonância com o contencioso administrativo, especialmente por haver o respeito ao artigo tal que disciplina. Aí, o ato repetitivo, né, não será refeito quando não prejudicar a parte. Em outras palavras, não haveria prejuízo à recorrente, uma vez que, apesar do jogador tributário ter avançado em tema estranho aos limites da lide, ou seja, se aventurado a análise de eventual aplicação do 527-A, apesar de não ter havido requerimento expresso, ainda assim não concedeu qualquer benefício à recorrente, negando-lhe a aplicação. Da mesma forma, não há necessidade de repetir o ato de julgamento singular, uma vez que não se trataria de reexame de matéria fática, complementação de tema não enfrentado ou dosimetria da sanção, mas a simples constatação do descumprimento de requisito objetivo, o que impede o processamento do pleito, o qual, segundo decisão da delegacia, apesar de visto, também foi negado. Nessa vertente, por ser cristalino o fato de a recorrente não ter requerido a redução e relevação da multa na impugnação administrativa, há de ser aplicado o princípio da causa madura, amplamente aceito por essa Câmara Superior, pela Câmara Superior do TIT, aí eu cito os autos, para dar
desfecho ao presente auto, posto que as alegações lançadas na impugnação e devolvidas ao TIT comportam julgamento. Assim, tendo em vista a alteração do entendimento pelas razões e fundamentos acima expostas, reapresento o voto nos seguintes termos. Eu repliquei o mesmo voto que foi proferido, eu vou poupá-los da leitura, eu transferi a questão do 527 para o capítulo do não conhecimento e excluí a aplicação do 527 e eventual dosimetria. Desligou o microfone, doutor Luiz. Desculpa. Então, diante do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego o provimento, mantendo isto os lançamentos plasmados no auto. É como voto, presidente, eu submeto mais uma vez ao conhecimento dos meus pares. Eu parabenizo o brilhante voto do doutor Luiz. Realmente, a gente discutiu bastante a questão. Eu também, depois dessa discussão, fiquei pensando qual seria a melhor solução para este caso, né? E adianto que vou acompanhar o doutor Luiz, que realmente a nossa jurisprudência no TIT, né, é de que o pedido para aplicação do 527A tem que ser expresso e no devido momento, né? Não pode ser feito depois. Então, o processo continua em discussão. Doutora Sulamita? Presidente, se me permite, Uhum. na verdade, porque eu não adentrei tanto nessa questão, porque eu não estou fundamentando que eu estou dando de ofício, né? Eu estou fundamentando que houve o pedido expresso no recurso e a matéria ela é integralmente devolvida. É uma matéria que, como bem relatou o doutor Luiz, ela foi apreciada, querendo ou não, pela decisão de primeira instância. O processo ele é orgânico. E conforme ele vai tramitando, vão surgindo novas questões a serem apreciadas. Então, caberia, por exemplo, se o caso, é o que o doutor Luiz falou, da questão da nulidade da decisão, mas se a gente manteve uma decisão que está ali apreciando o 527A, está tornando como válida a inaplicabilidade dele, o contribuinte tem todo o direito, pela ampla defesa contraditório e duplo grau, recorrer desse ponto que ele discorda do que foi proferido na decisão, trazendo os motivos recursais pelos quais a decisão mereceria reforma nesse tocante. E foi quando ele trouxe ali todos os requisitos para a aplicabilidade do 527A. Eu entendo, além disso, que o processo administrativo tributário, um pouco diferente do processo judicial, ele também é regido por um princípio do informalismo moderado. Então, ele não é tão engessado quanto um processo judicial. A questão da preclusão não pode ser afastada quando você tem um processo administrativo que também é regido pelos princípios da verdade material, ampla defesa e contraditório. Então, assim, ao meu ponto de vista, como estamos mantendo a decisão de primeira instância e o contribuinte está recorrendo desta decisão, colocando ali um ponto de aplicabilidade, e o processo orgânico ele vai se alterando conforme o tempo. Então, se fosse uma outra alegação de mérito, que, por exemplo, o juiz de primeiro grau trouxesse, o contribuinte também, se fosse não é uma inovação, mas se ele trouxesse qualquer outra nova prova que viesse, o contribuinte tem todo o direito por um novo argumento, recorrer disso para requerer a reforma naquele tocante. E ele trouxe, então, na verdade, eu não estou aplicando, só para deixar claro, não estou aplicando o 527A de ofício. No meu entendimento, houve esse pedido expresso e colocado ali os requisitos para aplicabilidade do 527A, e para reforçar esse meu entendimento, eu trouxe a linha daqueles que adotam de que ele poderia, não obstante, ser colocado de ofício, que esse também é um ponto do recurso, porque foi o que foi colocado na decisão de primeira instância que está sendo mantida. Então, por esses fundamentos, eu entendo que está sendo, não estou dando aplicando o 527A de ofício, e sim pelo pedido expresso pela devolutividade do recurso do contribuinte. Doutor Sulamita, quando eu fui estudar
até o Dr. Marcos tinha mencionado lá na anterior sessão, que uma vez colocado na decisão, a parte teria o direito de entrar na matéria, o que eu concordo. Então, se tem um item do auto de infração, ele é impugnado, e na decisão de primeira instância o delegado acaba colocando uma outra informação, ele tem o direito de rebater a informação aqui, apesar de não ter mencionado na primeira. Isso é perfeito. Começou a fazer sentido para mim quando eu comecei a imaginar um auto de infração com dois itens com dois itens lançados, a parte impugna apenas o primeiro. E a delegacia acaba analisando o segundo e negando o provimento. Poderia ela retornar esse assunto na segunda instância? Está na primeira instância que foi analisado aquele mérito, mas ela não foi impugnou originalmente. Então, aí haveria uma extensão do limite da lide. Então, acho que o debate não foi aberto. Por isso que eu mudei o voto nesse sentido, e aí a situação, pelo menos para mim, ficou calma, serena e tranquila. Então, só fazendo um adendo, doutor Luiz, quando você faz essa reflexão com um outro item, eu entendo cabível, mas aqui a gente tem que olhar para o caso em questão. No caso em questão, se você for olhar a impugnação do contribuinte, ele acaba impugnando integralmente a multa. E quando ele impugna a multa, ele pede o cancelamento integral do auto de infração com o cancelamento da multa, não é que o juiz está inovando e nem sendo extra petita. Ele rebateu os motivos pelos quais ele estava mantendo a multa e acrescentando da linda que não seria nem mesmo o caso de aplicação do 527A. Então, não foi uma nova discussão, não é um novo item segregado. Ele rebateu, trazendo uma questão além, dentro do item que foi integralmente impugnado pelo contribuinte na impugnação. Então, a multa estava sendo, sim, impugnada pelo contribuinte. As razões de decidir do julgador de primeiro grau é que levaram a recorrente a abrir essa segunda. Então, não tem que se falar em preclusão aqui. Se foi impugnada a multa, e se ele, como razões de decidir, decidiu pela inaplicabilidade do 527A, e ele recorreu falando, não, a multa que foi mantida e não aplicada o 527A, ele deve ser reformada. Por quê? Porque o 527A ele é plenamente, sim, aplicável ao presente caso. Perfeito. A grande divergência é a corrente seguida, onde a doutora entende que pode ser aplicado, inclusive, de ofício, quando citou a jurisprudência. Eu não estou aplicando de ofício. Eu sei, mas foi um entendimento citado no voto de vista. Para corroborar ainda mais, né? Isso, e eu entendo o contrário, eu entendo que os limites da lide são estabelecidos naquele momento. Então, então assim, o 527, o requisito objetivo, tem que ser cumprido no primeiro momento. Então, respeito o entendimento, e o que torna bonito o tribunal é a divergência e o debate. Claro, é exatamente isso. Eu parabenizo mais uma vez o brilhantismo dos dois votos, né? E eu entendo que essa discussão, doutora Solamita, primeiro, a questão se você aplica a preclusão consumativa no processo administrativo tributário é um importante questionamento. Na terça-feira, na Câmara Superior, eu apliquei presunção consumativa e foi unânime, certo? Então, eu posso, pelo menos assim, nesse processo que eu julguei, a minha experiência no tribunal é que a gente aplica, sim, a presunção, a preclusão consumativa. Então, isso eu estou muito tranquilo. Outro ponto que eu estou muito tranquilo, porque, inclusive, essa colocação que a senhora fez, como representante fiscal e depois como juiz, a gente já viu essa discussão. Não, mas olha, se ele pediu o cancelamento da multa, ele pode-se pedir, está implícito a redução, relevação. O tribunal tem entendido que não, certo? Então, eu também vou manter esse entendimento, né? Eu também refleti bastante e acho que o pedido de redução ele não estaria nos limites da lide porque ele não foi feito na defesa. Então, eu entendo, mas sempre pedindo vênia, porque os argumentos são respeitados, principalmente essa discussão da multa, se não pediu o cancelamento e não pediu a relevação, tudo bem. Eu sei que essa posição também tem muitos defensores do TIT, mas ela não foi
não é a jurisprudência pacífica do Tite. Inclusive, eu acho que talvez esse voto do doutor do Pietro, né? Acredito até que tenha sido revertido na superior. Se a representação fiscal recorreu, imagino que ela recorreu, né? Pelo menos se essa questão fosse, eu não sei se já foi colocada em superior, mas eu acho que esse voto tem chance de ser revertido. De qualquer forma, independente disso, eu vou votar com o doutor Luiz e eu continuo entendendo, pelo menos por enquanto, né? Claro que a discussão do Tite sempre a gente pode mudar essa jurisprudência, de que o pedido tem que ser feito na defesa, preclusão consumativa. Então, vou acompanhar com o doutor Luiz, parabenizando novamente os 2 votos, muito bem fundamentados. Tem mais algum ponto que alguém queira se manifestar? Só gostaria de registrar, em que pese eu não ter participado do debate, eu analisei o processo e parabenizo o doutor Luiz pelo voto, muito bem feito. A doutora Sulamita trouxe um ponto de vista muito interessante, mas eu entendo e vou seguir o doutor Luiz pelos fundamentos que ele deu. Eu entendo que o Tite tem caminhado por essa linha mesmo e vou acompanhá-lo. Bom, se não houver mais manifestações, eu vou então encerrar os debates. E verificando o quórum. Certo. Votação iniciada. Votação encerrada. Então, no processo 5022816 do Specialty Electronic Materials Comércio de Produtos Químicos do Brasil Limitada, o recurso for conhecido parcialmente e não provido nos termos do voto do doutor Luiz, votação não unânime. Então, doutor Giancarlo Evaso, né? Eu agradeço aqui a sua presença. Se quiser permanecer na sessão, fique à vontade, e se quiser se retirar, também fique à vontade. Eu que agradeço pelo tempo, pela atenção e pelo julgamento detalhado, debates e solução do caso. Bom dia, bom trabalho para vocês. Tchau, tchau. Ok, obrigado. Então, vamos aqui ao próximo. Só uma curiosidade aqui, presidente, que nesse processo também o voto do doutor Luiz foi colocado depois, né, e ficou como preferência. Mais ou menos similar ao que aconteceu da Acobeli, que a gente não estava conseguindo votar. Inclusive, quando o doutor Luiz registrou depois de mim, que entrou como preferência, eu até fiquei receosa se daria certo a conclusão do julgamento. E aqui deu, então não dá para entender o que está acontecendo naquele caso da Acobeli. Eu conversei com o pessoal ontem, né? E me parece, né, que do Acobeli, o seu voto tem algumas tabelas lá que não foram aceitas, que estão dando problema. Então, a princípio, eu também não quero. Não é uma decisão definitiva, tá? Mas parece que a causa está sendo o voto lá com umas tabelas, tal, etc. Mas eu tirei tudo, lembra? Eu tirei as imagens, os prints. O que eu acho é que esse negócio de tirar, mas como foi, eu acho que aí é um problema do sistema. Você tirou, e eu também eu tinha um link lá que eu também achava que era inofensivo. Tanto é que eu acho até que eu pus em outro voto e não deu problema. Mas acontece que aí que eu vejo um problema, que ele não tirou, ele disse que tirou, ele quer fazer outro, entendeu? Não sei. O fato é que ele precisa limpar isso do sistema, entendeu? Mas
também não posso falar que é isso, porque ainda não... Eu queria colocar na pauta da próxima sessão e eles ainda querem mais tempo. Tá bom. Mas aqui, vamos ver, né? Depois, no final, a gente vai ter uma ideia melhor. Tá bom. Com isso, eu passo para o próximo, que é o 503685, da Delta Indústria Cerâmica. O relator é o Dr. Luiz, e aqui tem pedido de sustentação oral, mas não tem nenhum patrono presente. Então, sendo assim, eu vou colocar solicitante ausente, e aí eu passo a palavra ao Dr. Luiz. Registrando o voto, né? Registrado, presidente. Obrigado. Pode passar a leitura. São 4 acusações, mas 2 foram pagas. Então, remanesceu o item 2, que se trata de ausência de estorno de crédito ICMS em virtude da saída subsequente isenta. E o item 3, crédito glosado de ICMS no montante de 3 milhões por ter a fiscalização considerado hipótese se tratava de entrada de mercadoria para uso do estabelecimento, enquanto a recorrente entende que era insumo. Então, eu vou começar a leitura no item 9, e eu já supero os pagamentos realizados. Assim, superados os itens incontroversos, passa ao exame do item 2, que trata de ausência de estorno do crédito ICMS em virtude de saídas subsequentes isentas, cuja circunstância era imprevisível quando da entrada das respectivas mercadorias. Isso porque tais mercadorias foram comercializadas nas áreas de livre comércio, sendo necessário o estorno dos créditos diante da ausência de protocolo estabelecendo condições especiais de fiscalização no estabelecimento destinatário. Ao que importa, a exigência foi mantida pela delegacia por conta da inobservância do artigo 22 da lei tal, cujo diploma estabelece o dever da recorrente de demonstrar, de forma clara e objetiva, cada um dos supostos erros matemáticos ou incorreções cometidas pela autoridade atuante, sob pena de prevalecer os dados constantes das planilhas elaboradas pela fiscalização. No vertente caso, se limitou a recorrente a replicar às folhas tais os idênticos argumentos apresentados em sede de defesa, folhas tais, não se incumbindo de produzir provas ou, ao menos, demonstrar claramente onde estariam os supostos erros matemáticos cometidos pela fiscalização. Vale dizer que o relatório circunstanciado, folhas tais, a acusação foi no sentido de que o IVA utilizado pela recorrente não era compatível com suas operações de compra e venda, se não vejamos. Aí eu transcrevo. Ou seja, todos os fundamentos e critérios que motivaram o recálculo do valor a ser estornado foram perfeitamente apontados pela fiscalização, momento em que caberia à recorrente identificar os supostos equívocos na reclassificação do IVA, demonstrando exatamente qual seria a divergência, inclusive formando o conjunto probatório que escorasse seus fundamentos, o que não fez a recorrente. Para melhor entendimento, oportuno transcrever o seguinte trecho da manifestação do agente de rendas. O que é importante é que, enquanto o IVA calculado pela Secretaria para o ano de 22 é de 36%, o contribuinte chega a utilizar, em alguns meses, valores superiores a 100%. Contra esta acusação, a recorrente não lançou argumentos capazes de justificar o uso de elevado IVA, o que supera em muito aquele apurado pela autoridade lançadora. Assim, por essas razões de decidir, adoto na íntegra a decisão de piso, que aqui transcrevo para conhecimento de meus pares, verbos. Então, basicamente, eu transcrevo a decisão quando ela vai mencionar que houve um problema, o contribuinte
se quedou inerte na demonstração do erro e apresentação de provas e depois justifica por que está aplicando aquele IVA. Eu vou para o item 18. Assim como a recorrente não estornou os créditos de ICMS na forma e fundamentos acima expostos, bem como não logrou êxito em demonstrar as razões da divergência do IVA por ela aplicado, o qual atinge percentual muito elevado, quando comparado com aquele apurado pela fiscalização, não se incumbindo, inclusive, de produzir provas suficientes para ser alterada a acusação, entendo que deve ser mantida a exigência contida no item 2, vez que em consonância com a previsão contida no artigo 67 do regulamento. No item 3, foram glosados os créditos ICMS no montante de 3 milhões por ter a fiscalização considerado que a hipótese se tratava de entrada de mercadoria para uso e consumo do próprio estabelecimento, portanto, sem direito ao creditamento ICMS. O entendimento pela autoridade lançadora plasmado às folhas 11 foi resumido pela douta representação fiscal às folhas 250, por ocasião de sua manifestação em face da defesa apresentada, cujo posicionamento foi assim dito. Aí eu transcrevo a manifestação. No mesmo sentido, caminhou a decisão, se não vejamos o seguinte trecho, folhas tais, que ele está falando sobre a necessidade de ser desintegrado imediatamente o insumo. Logo, além da questão temporal, ou seja, de considerar como imprescindível a desintegração imediata da mercadoria, considerou também a delegacia que a destinação não se amoldava ao conceito de produtos secundários, mas a partes e peças de reposição, razão pela qual manteve a exigência do item 3. Por outro lado, a recorrente alega que não se trata de materiais de consumo, mas de insumos utilizados no processo industrial, cabendo citar a interpretação dela contida às folhas tais. Aí eu transcrevo, ela dá a destinação de cada um dos itens que foram glosados. Logo, o cerne da questão está em estabelecer se tais produtos se qualificam como materiais secundários, portanto, autorizando o creditamento de ICMS, ou se caracterizam como partes e peças, ou ainda produtos de uso e consumo da indústria. De plano, afasto a alegação da recorrente, mantendo a exigência em relação aos itens tais, que são máquinas que foram descritas, uma vez que a própria recorrente os qualifica como máquinas utilizadas no setor fabril, o que torna impossível tipificar tais materiais como se fossem produtos intermediários ou secundários. Ademais disso, importa transcrever a resposta da recorrente à notificação folhas tais, verbis. Aí eu transcrevo a resposta dela. Como se observa, a recorrente, além de reconhecer o erro ao realizar o indevido creditamento, esclareceu que tais máquinas seriam utilizadas para prensar os materiais que se transformam em abrasivos, não se enquadrando, portanto, no conceito de produtos intermediários ou secundários. Os demais itens merecem maior reflexão, principalmente considerando a vultosa quantidade de produtos adquiridos, os quais são dispendidos no processo industrial na seguinte quantidade, conforme alega a recorrente. Aí eu transcrevo os produtos e os consumos, médios mensais. Ora, tais produtos não estão sujeitos à saída do estabelecimento da recorrente por meio de operação de venda, o que me convence que são desintegrados durante o processo produtivo, ainda que não imediatamente. De fato, o agente de rendas não trouxe maiores informações sobre o processo industrial, se limitando a esclarecer. Aí eu trago só o que ele fala sobre o processo produtivo. Ou seja, para desenquadramento do conceito do insumo, além de qualificar como equipamentos ou peças de equipamentos, ainda considerou que a vida útil do produto seria superior a um único ciclo de produção, porém sem descrever qual foi o critério por ele empregado. Por essa razão, me socorri ao lado fotográfico de folhas tais, produzido pela recorrente, onde, apesar de não assinado por engenheiro responsável, traz importantes esclarecimentos acerca da utilização desses produtos. Em decorrência do referido exame de documentos, resta evidente que há uma curta duração da vida útil dos bens ali explicitados, basicamente motivada para alguns itens pelas altas temperaturas de cozimento empregadas e para outros por força de procedimentos de moagem da matéria-prima e polimento do produto final, restando claro que são ali desintegrados em curto espaço de tempo, apesar de não ser imediato. Com relação à quantificação do uso desses itens, é possível observar a importância e seu uso no processo produtivo, inclusive tendo em vista a grande quantidade nas aquisições descritas pela autoridade atuante, folhas 14, onde observo, por exemplo, aí eu pego uma nota fiscal, traz 133 mil itens,
e na outra sai 1.800 itens. Ora, é fato incontroverso que esses itens desintegram durante o processo de fabricação do produto final, onde sustenta a autoridade autuante que deveria ser aplicado o entendimento se tratar de mero desgaste, enquanto a recorrente defende que são aniquilados e destruídos no processo de industrialização por ela desenvolvido em curto espaço de tempo. É fato que a recorrente logrou êxito em demonstrar e comprovar a função desempenhada pelos materiais sob exame, o que torna evidente que são empregados diretamente em seu processo produtivo dentro da atividade fim por ela desempenhada. No mesmo sentido, atesta o laudo técnico fotográfico folhas tais, de onde extrai ilustrações e explicações detalhadas sobre a funcionalidade e aplicação desses itens, sendo de fácil percepção a função essencial ao processo produtivo. Assim, revendo meu posicionamento anterior, passo a seguir a nova jurisprudência formada para a hipótese desses autos, cabendo aqui transcrever as irretocáveis razões de decidir adotadas pela juíza Sulamita, a quem rendo todas minhas homenagens, ao proferir o voto de vista dos autos tais, em abril de 24, verbis. Aí eu transcrevo o voto, que é de conhecimento da Câmara. Pelas razões e fundamentos acima, reconhecendo-se tratar de materiais intermediários que são utilizados para a consecução do objeto social da recorrente, portanto, essenciais para a realização da atividade da empresa e consumidos no processo de produção, ainda que de maneira gradativa, há de ser permitido o creditamento de ICMS correspondente. As folhas pais, a recorrente pleiteia ainda a extinção da multa e juros moratórios e da correção monetária devido à observância de normas infralegais sobre o fundamento de que os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas são normas complementares de leis, decretos, tratados, convenções, sendo que sua observação exclui a imposição de multa, juros moratórios, correção monetária do crédito tributário. E nesse passo, conforme explanações ali contidas, busca a exclusão de todos os encargos moratórios, justificando que teria observado as orientações contidas nos atos normativos expedidos por autoridades competentes, ou seja, sustenta que sua boa-fé elidiria a penalidade e juros, invocando para tanto o artigo 100 do CTN. Sem razão a recorrente, uma vez que tanto a multa aplicada quanto os juros estão em perfeita consonância com a legislação aplicável e com as súmulas do Tribunal de Impostos e Taxas, na exata forma descrita na decisão de piso, que adoto, sendo a imputação das sanções e juros estão de acordo com a conduta praticada pela recorrente e descrita pela autoridade autuante. Afasto também a pretensão da recorrente descrita às folhas tais, quando busca subsidiariamente a limitação da multa em 20% do imposto e sua natureza jurídica, com base na observância, segundo o entendimento dela, dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade nos termos da jurisprudência judicial por ela colacionado. Sem embargos, é firme a jurisprudência desse TIT que o afastamento de lei eficaz, válida e eficaz, extrapola os limites e competências do contencioso administrativo, sendo, portanto, rejeitado todos os argumentos contidos nesse capítulo. Da mesma forma, sem razão a recorrente quando requer a limitação dos juros à taxa Selic e consequente redução da multa, conforme exposto às folhas tais. Isso porque os fatos geradores do AIN se reportam ao ano de 22, ou seja, posteriormente à nova redação dada ao artigo tal pela lei tal, que já determina a aplicação da Selic acumulada, acrescida de 1% ao mês ou fração, o que está em perfeita harmonia, inclusive com a súmula 10 de 2017 revisada, transcrita. Da mesma forma, é sólida a jurisprudência desse TIT, da atualização do valor básico da multa, que também segue a Selic, inciso tal, do artigo tal, cuja previsão normativa está refletida na súmula 13 e 18, que estabelece. Aí eu transcrevo. Por fim, também rejeita a pretensão da recorrente apresentada às folhas tais, no sentido de converter o feito em diligência, uma vez que tal procedimento deve ser realizado apenas quando houver a necessidade de instruir o processo, objetivando principalmente esclarecimento de matéria de fato. Ademais, o artigo 19 da lei tal determina que as provas devem ser carreadas juntamente com a defesa, sendo lícita a apresentação de novos documentos quando destinados a esclarecer fatos supervenientes ou contrapor aqueles que se formam posteriormente nos autos. No vertente caso, busca a recorrente a conversão do feito em conversão em diligência para fins de reexame de idêntica prova por ela produzida em sede de defesa, sem qualquer evidência de ocorrência de fatos novos, principalmente ocorridos depois da prolação da decisão de piso. Assim, por entender que teve todas as oportunidades para produzir as provas que julgou conveniente, bem como por não vislumbrar a necessidade de apuração de matéria de fato ou ocorrência de fatos inéditos, rejeita o pedido de conversão em diligência, até porque o feito se encontra maduro, comportando seu imediato julgamento.
Diante do exposto, rejeitando o pedido de conversão do julgamento em diligência, conheço o recurso ordinário e dou parcial provimento para declarar legítimo o creditamento ICMS apenas para os itens tais que são citados, mantendo isto os demais itens exigidos no auto, com incidência dos encargos de penalidades sobre a parcela mantida, na forma e fundamentos em que foram lançados. É como voto, presidente. Eu parabenizo o brilhante voto do ilustre relator, né? Essa matéria, ela realmente sempre traz grandes discussões, né? Então, adianto que eu vou pedir vista, eu queria realmente dar uma olhada nos detalhes, me parece que tem uns pontos importantes aí da matéria, né? A questão do consumo imediato ou não, né? Então, me parece que é incontroverso que o consumo não é imediato, né? Isso é um ponto importante nos autos. Isso. Não é imediato, mas é em curto espaço de tempo. Eu peguei os produtos, até quando olha a fotografia, tem uns rolos que são utilizados no processo para resfriamento e etc. E até, chega até a parecer um material mesmo, uma ferramenta Só que quando você pesa que ele adquire 1.800 desse rolo por mês, ele está integrado. Tem um dos materiais também, que é o maior valor que é do auto de infração, que é o que faz a redução da moagem para fazer a argila. Esses bens são desintegrados e eles acabam sendo absorvidos pela argila. Tem até a foto da matéria com esse material, né? Então, são esferas cerâmicas que são usadas para poder fazer a matéria-prima, né? Então, assim, e o fiscal só considerou que deveria ser destruídos em um único ciclo de produção. Inclusive, ele não fala nem quanto tempo seria esse ciclo, né? Esse ciclo seria em horas, dias, semanas, eu não sei quanto tempo demora para fazer um revestimento de piso, né? A recorrente, ela questiona, dizendo que que são consumidos dentro de um ciclo, ou esse argumento não foi... Não, ela menciona nas provas que ela junta que alguns materiais são consumidos em 7 dias, outros em 10 dias, tal. Só as máquinas que, de fato, ela fingiu que não leu e não deu o prazo, né, que são as prensas, aí não dá para considerar a máquina como... Uma máquina de prensa não dá para considerar como insumo, né? Então, mudei até meu entendimento por conta do voto da Sulamita, lá em abril, né? Me fez refletir muito a mudança lá no entendimento da primeira sessão. Então, eu entendo, até aquele momento eu aplicava mesmo que tinha que ser em 2 dias, tal, e a gente estava analisando um caso lá que tinha destruição em acho que até 3 meses, alguns materiais, e a gente acabou não dando provimento, mas tinha um voto da Sulamita de vista que me fez refletir, né? E, de fato, eu mudei meu entendimento mesmo, que para mim ele é destruído, as quantidades são enormes da aquisição, não há saída dele, e sustentar que isso é uma ferramenta, eu acho muito difícil também. Então, não, acho que ferramenta, talvez não, mas é que... Equipamentos, né? Essa é uma discussão que eu digo que desde que eu entrei no TIT até hoje, ela é discutida. E eu digo, eu estou mais tranquilo assim, que no novo imposto isso não vai ser mais discutido, que eu acho muito bom, né? Claro. Eu acho que uma coisa, eu entendo que... Por que não adotamos um IVA, né, que permitisse perilitamento e tal, né? Mas o fato é que a gente tem uma legislação aqui desde 1900 de bolinha que não tem admitido isso e sempre tem gerado discussões, né? Desde 86, né? Não, porque existia... tem várias discussões que, assim, antigamente o ICMS utilizava um convênio, né? E esse convênio era baseado na legislação do IPI, só que esse convênio foi revogado, só que aí vem a discussão de que a lei complementar Candir, ela, apesar de ter revogado o convênio, né? Ela não permitiu indiscriminadamente o crédito, né?
Claro. E ela permitiu apenas o uso e consumo a partir de um determinado momento que sempre foi postergado, né? E só não vai ser postergado porque o ICMS vai acabar. Então, enquanto o ICMS não acabar, eles vão postergando. Agora, Casou certinho a data, né? por isso que eu Casou estou falando. certinho. Exatamente. Eu acho O que ICMS é extinto em 32 e em 33 você pode usar o crédito do tributo extinto. de qualquer forma, realmente o voto está muito bem feito e eu entendo perfeitamente essa polêmica, né, que vai continuar enquanto não terminar o ICMS, ou até o momento que, no meu entender, o STF ponha Claro. finalmente uma cara de pau, né, na questão e faça. E tem vários exemplos em que o STJ briga com o STF, né? Então já temos isso é um fato, né? Aí Claro. faz uma jurisprudência do STJ, chega o STF, muda e essas coisas, né? Isso prejudica bastante as discussões. Enfim, eu vou analisar com calma, tá? Me parece que aqui alguns pontos estão claros, mas é bom dar uma olhada, né? O Claro, voto com certeza. do relator. O produto que mais me chamou a atenção, deixa eu ver se eu achei aqui. São as esferas de alumínio. Sei. Esse que mais chama atenção, porque o desgaste, o consumo dele é quase que imediato e a quantidade é absurda de compra. Uhum. Ele integra mesmo a mercadoria, porque os resíduos dele se mantêm na argila final, né? Então, tem até um capítulo específico da defesa, é que eu nem entendo esse capítulo porque eu já me convenci pelo uso industrial, mas tem um capítulo na defesa dele que também merece uma atenção aí do presidente, que vai votar com uma melhor interpretação do caso. É bom analisar o caso, né? Porque a gente já tem votado aqui, já votou uma matéria, então a gente tem que analisar bem as provas, que é no processo administrativo tributário, o último momento de analisar a prova é agora, né? Então, Claro. por isso que é bem realmente ser bem cuidadoso. Tem Agradeço. alguns produtos que parecem partes e peças de equipamento, né? O rolo secador sugador, tem alguns que parecem partes de equipamento que se desgastam e tem uso inferior a 1 ano, né? Pela troca. Eu não sei como ele chegou a efetuar o creditamento disso, mas Me parece que aí foi parece. integral, né? Ele poderia, por exemplo, ter optado por fazer como se fosse ativo. Esses rolos que são submetidos a alto grau de cozimento, pra você ter uma ideia, são adquiridos quase 11 mil peças por ano desses rolos. Então, assim, é um consumo exagerado, né? Então, para mim, ele é necessário ao processo produtivo, né? Mas vamos aguardar aí o ansioso a análise do nosso Mas presidente. uma coisa que a representação fiscal levantou que é importante, né? Mesmo que seja consumido rapidamente, mas se for consumido como peças e partes e peças que dão estariam dando um prolongamento ao uso do equipamento principal, né? Teria que ser como ativo e não como insumo, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Acho que a Claro. primeira e você fez já essa diferenciação, mas talvez algum ponto aí precisa ser. Por isso que eu falei que a análise de provas é importante, porque assim, se é o consumo ou não, antes isso aqui é ativo ou não. Se é ativo e se é consumido rapidamente, pode ser creditado como ativo. E o creditamento do ativo, e daí aí não tem a discussão se segue outro não. é um 48 avos, né? Claro. E também já adianto que você viu que no IBS não vai ser não assim. Não vai ter também essa. Então, assim, podemos dizer que, olhando a norma, o que poderia ser, né? A gente vai resolver isso aí em 2033, definitivamente. Mas até lá a gente tem bastante sessão aí para justificar a nossa presença, né? Para ter esse debate e tudo mais. Claro. Mas é isso, eu vou analisar, Aline, realmente, se algumas coisas realmente seriam adequado classificá-las como insumo, né? E aí falar, olha, isso aqui, apesar de... Porque porque eu fiquei pensando nisso, porque tem alguns, realmente, né? Tem a diferença desse último material que o Dr. Luiz
comentou, né, que pode ser que tenha o consumo integral, e realmente ali seria o insumo no processo produtivo, essas esferas, né, acho que são. Mas essa parte que me parece parte peça de equipamento, ele efetuar o creditamento como material como insumo, né, da produção e não como uma parte do equipamento, não sei se seria a forma correta. Uhum. Perfeito. Tem um trabalho, um dever de casa agora a ser feito. Alguma outra manifestação? Então, não havendo mais manifestações, deixa-me ver se ninguém quer pedir vista, também, conjunta, eu vou encerrar os debates, tá? Espera só um minutinho. Ele está aqui. Certo. E aqui está. Encerrar. Ok. Então, o processo 5036-685, Delta Indústria Cerâmica Limitada, ele saiu em vistas. Então, aqui, encerrar o julgamento. Aqui. O último processo da pauta é o 5024-359, JL Oliveira. Aqui houve um pedido de adiamento da sustentação oral, e como ele é o único patrono aqui registrado, né, pela recorrente, eu deferi o pedido de adiamento, então eu só vou aqui fazer um despacho, justificando aqui. Ok. Sustentação oral registrada com sucesso, adiada. Tal. Eu só vou fazer um despacho. Já vamos encerrar a sessão rapidamente aqui, mas eu preciso fazer esses despachos. Só um pouquinho de paciência.
Então, no processo 5024-359, JL Oliveira, de minha relatoria, foi deferido o pedido de sustentação oral, devendo o processo ser colocado na próxima sessão. Com isso, encerramos a sessão de hoje. Só um minutinho. Com isso, encerramos a sessão de 30 de janeiro de 2025. Jailson, por gentileza. Encerrado.